Olá, como estão vocês? Espero que bem. Vamos então seguir no nosso debate aqui sobre o caso do Homem dos Lobos, muito especificamente trabalhar a questão da fantasia. E para falar sobre esse assunto, né, estou aqui com um livro do Racial, onde ele vai intitular o capítulo que ele trabalha a questão do Homem dos Lobos, A Criança de Natal com Freud. E é muito interessante porque ele aborda toda a problemática da fantasia do Homem dos Lobos a partir da questão do sonho, né? Aquele sonho famoso, onde ele está dormindo, é um sonho repetitivo, né? Ele está dormindo e a janela se abre e ele é defrontado com uma série de lobos olhando para ele. E esse olhar fixo dos lobos parados é aterrorizador. Como eu tinha dito no outro vídeo, muito provavelmente essa impressão que lhe vem desse sonho, né? Esse sonho ele é constituído por duas vertentes. Uma que é aquela cena primária, a cena primária onde ele, muito pequenininho, provavelmente em torno dos 6 meses, ou talvez 1 ano e meio, até 1 ano e meio, ele olha, né? Ele está na posição de espectador. Ele é, portanto, objeto de uma cena, que é a cena do coito a tergo dos seus pais. E depois, eu tinha também no vídeo anterior falado um pouco sobre o retorno desse sonho em vários momentos da sua análise, sobretudo com Freud, e como isso, essa rememoração de uma situação da infância se reapresenta clamando por uma interpretação que faltava, né? Como a gente vai trabalhar a questão da fantasia, e que diz respeito, portanto, a esse momento onde o sujeito ele é objeto para o outro. O que está em jogo na fantasia é isso. O sujeito está na posição de objeto para o outro. E, na verdade, ele se afeta, portanto, por todos os poros com o que lhe é endereçado como discurso e com as manipulações corporais tão necessárias quando se é muito pequeno, quando se é um bebê totalmente exposto à vontade, ao desejo do outro e às demandas desse outro. E, na verdade, o desejo que vai se apresentar num só depois, ulteriormente, portanto, para todo e qualquer sujeito, está na dependência desse desejo fundante, que é o desejo daquele que se ocupa da criança. Claro que é um desejo desse outro inconsciente e que comparece necessariamente pela via das suas demandas. No caso do Homem dos Lobos, a mãe do Homem dos Lobos, ela era uma mulher muito fálica, né? O seu marido era um homem muito amoroso, muito dedicado a essa mulher, muito apaixonado por essa mulher, o que, de certo modo, o coloca numa posição um tanto ou quanto desfalicizada. E, portanto, é ela quem tem uma posição extremamente fálica e toma essa criança, né, esse menininho, como o seu falo imaginário, né? Quando a gente fala de fantasia, a gente tem que pensar em duas vertentes da fantasia. A fantasia originária, que Freud trabalha longamente no seu texto
bate-se numa criança, ou em algumas traduções uma criança é espancada, e a fantasia fundamental, que é aquela que se constrói na experiência analítica e que é também decorrente, né, da história edípica do sujeito. A história edípica promove a construção de uma fantasia que vem ocupar o lugar dessa fantasia originária que não pode ser dita, né? Tem valor, portanto, de letra, e por isso ela é recalcada originariamente, né? Então, a fantasia fundamental, ela vai dizer respeito ao modo como o sujeito remedia, na medida em que ele recobre, a sua divisão subjetiva. Que divisão é essa? É a divisão entre o tempo da sua posição como objeto para o outro e o momento da sua constituição como sujeito enquanto tal no campo do outro, e, portanto, tomado na fantasia do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, num primeiro momento, esse outro coloca sobre o seu rebento todas as suas fantasias e interpreta o choro desse bebê ao seu bel prazer, né? No caso do Homem dos Lobos, essa mãe, ela vai colocar essa criança muito pequena no leito do casal, se interpondo entre ela e o seu parceiro, que é o marido. Mas, na verdade, ela transforma o Serguei, que é o dito Homem dos Lobos, num objeto, né, que impede, de certo modo, a aproximação erótica de seu marido. E ela faz uso dessa criança. Então, tem toda uma implicação nisso, né? Mas, como uma questão introdutória, a gente pode dizer que é preciso entender que o conceito de fantasia, ele é fundamental para a direção do tratamento, não só no caso do Homem dos Lobos, mas em qualquer caso clínico, né? Quando a gente está pensando numa questão de neurose. Por quê? Porque a fantasia, ela vai se conectar com o que há de traumático no encontro do sujeito com o desejo do outro e o modo como os significantes, aquilo que é dito, portanto, na primeira infância a essa criança, essas palavras em torno do berço que vão dar um contorno a essa prematuridade da criança e vão criar a possibilidade que ele não só depois se incorpore esses significantes que lhe são ditos, né, e crie um sentido para isso. E isso depois vai ter desdobramentos na história edípica do sujeito. Então, tudo começa nesse instante impossível de ser apreendido ou narrado, que é a captura do sujeito como objeto, portanto, no desejo do outro. Como resultado do quê? Desses 3 tempos estruturantes que vão fixar o sujeito numa posição que é fora do campo das necessidades, né? E inscrito no jogo das trocas simbólicas. Fora do campo das necessidades, porque a necessidade de um bebê pequeno não é exatamente do leite, que é a sua sobrevivência. Mas a necessidade aí é, na verdade, traduzida como palavras. O que não pode faltar ao bebê muito pequeno são as palavras. Essas palavras desejantes, portanto, né, é que vão construir esse lugar fixo do sujeito naquilo que a gente chama de fantasia originária. Originária porque diz respeito a esse momento antes
do verbo, antes dele se apropriar do verbo e antes da experiência edípica. E por isso que é inapreensível e traumático, né? Ele se encontra num lugar no campo da fala e da linguagem, entretanto, profundamente dependente do outro, né? Posteriormente, essa ficção vai ser repetida como essa ficção no sentido de estar fixado, vai ser repetida como ficção, 2,6, o que significa uma criação imaginária sobre essa posição do sujeito, né? E isso vai dar a esse sujeito por vir a primeira estrutura de verdade que vai ser operada no Édipo. Ora, o que significa dizer isso? Significa dizer que nesse primeiro momento, o primeiro tempo do Édipo é justamente o momento onde se estrutura a fantasia original, que vai ser recalcada, e o sujeito se lança no campo da fala e da linguagem com a vestimenta que ele pôde apreender das suas relações imaginárias com o outro. A reconstrução dessa fantasia fundamental vai ser todo o trabalho da transferência. E por isso que Freud, quando está se ocupando do homem dos lobos, vai longamente falar das questões edípicas e da questão da castração. Nós vamos, então, no próximo vídeo, avançar um pouco mais nesse item. Até lá!